Aloysio Andrade, seja bem-vindo. Fale para nós do São Cristóvão e bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernando, ouvintes internautas. A história de São Francisco tem o caminho da proteção espiritual, da proteção, vamos chamar, sutil. E o caminho de São Cristóvão é uma coisa concreta, né? Ele era tido como sendo um gigante, um homem muito forte, e fazia essa travessia do rio para as pessoas que não tinham capacidade de nadar. E resumindo, num dia de determinado temporal, de uma chuva muito intensa, ele atravessou muitas pessoas. Quando ele já estava bem cansado, já estava no fim do expediente, vamos dizer assim, e chega uma criança. Eu falei assim, uma criança vai ser mole para mim, né? Eu estou pregado, estou cansado, mas bora lá. E botou o menino nos ombros. Resumindo a história, ele começa a quase afogar pelo peso dessa criança. E aí ele faz o comentário, né, com essa criança, dizendo assim, puxa vida, parece que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. E aí a criança fala com ele, não, você não está carregando o mundo, você está carregando o pecado dos pecadores que vivem no mundo. E aí falou, eu sou o Cristo, eu sou o que veio para trazer a redenção. Então a história de São Cristóvão me acompanhava muito, Eduardo, naquele Chevrolet 50 que eu te mostrei as fotos, que era de meu avô, que tinha lá uma imagem de São Francisco no painel, para cima e para baixo, onde a gente ia, estava lá São Francisco nos acompanhando. Com base em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, revela que mais de 351 mil crianças e adolescentes vivem em situação de rua no Brasil. Em Minas Gerais, são 32.087, das quais 15.236 estão em Belo Horizonte, o que representa 62% do total do registrado no estado. Uma tragédia, não, Aloysio Andrade? Não, terrível, Eduardo. Essa questão de uma infância que não é protegida, de uma infância que é deixada à sua própria sorte, que não é sorte, é azar, né, Eduardo? É muito lamentável, né? E as políticas públicas, apesar de, na teoria, elas existirem, você tem lá os cargos, tem o secretário, subsecretário, diretores, etc, etc, mas na prática o que a gente vê é uma desassistência muito grande, né? E quando você pega, né, a partir dos 12 anos, que é em geral a idade que esses abandonados começam a beber, a usar drogas, você tem então uma quantidade que é uma quantidade surpreendente, porque teoricamente você deveria ter essa primeira infância até os 12 anos com cuidados. E se os pais, né, por incapacidade ou por incompetência ou por desleixo não cuidam dos filhos, o poder público, Eduardo, tinha que assumir essa responsabilidade, né? São dois segmentos que eu vejo como muito abandonados. São as crianças sem lar e os idosos, né? Você vê, não existe um abrigo, os antigos asilos, né? Que toda cidade do interior tinha e algumas ainda tem. Uma, por exemplo, que tem um abrigo de muito boa qualidade, um asilo, é Tiradentes. Em Tiradentes tem lá, Nova Era também é outra cidade que tem asilo bancado pelo poder público. Então eu acho que a gente precisava de, enquanto população, fazer uma pressão para que o poder público assuma essa responsabilidade de cuidar dos que não estão sendo cuidados por ninguém. Agora, exato, só um pequeno comentário sobre os portadores de transtornos mentais. Esses aí, então, eu fico até, como os outros, revoltado, porque o que o governo oferece à RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que veio para substituir os hospitais psiquiátricos, realmente eram lamentáveis, eram muito precários, né? Mas quando você tem uma ferramenta que não está funcionando bem, que está precária, o que você deve fazer, Eduardo? Você deve melhorar essa ferramenta, né? Torná-la mais humana, torná-la mais qualitativamente melhor. Extinguiram-se as vagas de hospitais psiquiátricos, o Galba Veloso mesmo virou um hospital ortopédico, agora vão fazer esse complexo novo aí, juntar todo tipo de doença num lugar só, porque teoricamente não faz sentido, né? Porque você junta, todo mundo está doente, vai lá para o mesmo lugar, né? Vai ser ali do lado da Fundação Ezequiel Dias. Mas resumindo, essa rede de atenção psicossocial são os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, CERSANS, mas você não tem praticamente vaga nenhuma no CERSANS 3. O que é o CERSAN 3? É um lugar que tem dia e noite de assistência. A pessoa vai, faz uma consulta por semana, às vezes uma consulta por mês, e, como dizia a velha teoria, quem pariu Mateus que o embale, ou seja, a família tem que ficar convivendo com pessoas que são uma ameaça para si e para os outros. Por isso você tem visto tantos assassinatos dentro de casa provocados por usuários de droga, que é uma forma de transtorno mental, que tem uma assistência limitada, uma assistência muito precária mesmo para o que é essa necessidade de você ajudar uma pessoa que está em estado alterado de consciência e que, portanto, o livre-arbítrio, as escolhas dela estão totalmente comprometidas. Homeopata, psiquiatra Aloysio Andrade. Vem tá feio. A gente tem que voltar a trazer para os ouvintes internautas da Itatiaia
a lembrança da existência de um quadro chamado psicopatia, que a psiquiatria nega como doença e afirma que é um distúrbio de caráter, é um distúrbio de personalidade. É aquilo que antigamente a gente falava de má índole, né? Uma pessoa que tem uma cumplicidade com as suas condutas antissociais, com as suas condutas que tem como principal ponto a questão, Fernanda, de que não há arrependimento, não há uma reflexão sobre a busca de uma melhora, de um desenvolvimento pessoal. E essa pessoa portadora da psicopatia, não sendo, como não é doença, não tem cura, porque não é uma questão de doença, é uma questão de uma, repito a palavra, gente, cumplicidade com os malfeitos, vamos dizer assim. E essa pessoa vai ao longo da vida, Eduardo, repetindo esse tipo de conduta, porque o egoísmo é a principal característica associada ao sadismo, o prazer de ver o sofrimento do outro. Então, realmente, assim, eu não sou a favor da pena de morte, porque muitas vezes você tem erros judiciais, então você mata a pessoa, depois não tem mais jeito. Agora, a pessoa ficar presa até que se descubra que o assassinato foi causado por uma outra pessoa, e aí você pode liberá-lo, né? Você pode soltar essa pessoa. Eu acho que tem determinados casos que tem que ser, sim, uma prisão de longo prazo, uma prisão mesmo perpétua, se não houver uma mudança na condução do caso, na identificação dos verdadeiros culpados, né? Porque se solta um sujeito desse, às vezes acontece, Eduardo, o tempo entre a libertação de um psicopata e a sua volta a praticar os atos sociopáticos ou psicopatas é de menos de 48 horas. Parece que está no sangue, que está na genética, entendeu? Parece que fica, enquanto ele está preso, ele está ali maquinando o que ele vai fazer e como ele vai fazer para continuar a sua senda de malefícios à comunidade. Os seus cílios te atrapalham, Edu? Eu vou transferir a pergunta aqui para o meu amigo Aloysio de Andrade, que tem mais pelos do que eu. O que acontece, Fernando, é que realmente os cílios são protetivos, né? Eles exercem um papel que nem os cabelos que a gente tem dentro do nariz, também eles são uma forma de filtrar a poeira e de umedecer para o ar entrar com mais adequação nos pulmões, né? Então é uma questão saudável e natural. Houve uma época que se cortavam as sobrancelhas, né? Inclusive hoje existe essa moda de fazer um risco assim, né? Dá como diz Nair, um tchan, né? Uma coisa diferente assim. Claro que tem muito mais a ver do que com estética, com a vontade de aparecer, né, Fernando? Porque isso chama atenção, né? E é um quadro que a gente via muito nos quadros psicóticos, psiquiátricos, quando você via que a pessoa estava entrando em crise, quando ela raspava as sobrancelhas, né? E aí ficava com uma cara estranha, a gente podia saber, dali a pouco ia surtar, ia ter quadros delirantes, quadros alucinatórios, né? Porque não deixa de ser uma forma de autoagressão, né? Não deixa de ser uma forma de você ir contra a natureza, a adequação que tantos milhares de anos a natureza demorou para poder colocar a gente do jeito que é, né? Então tem umas coisas que são pouco explicadas pela lógica, é mais por uma questão mesmo de modismo. Doutor psiquiatra, a solitude, quando é uma opção da pessoa, eu quero ficar mais quieto no meu canto, isso que faz bem. A solidão faz mal, né? E muito mal. Quando se fala em solitude, a gente está falando numa pessoa que tem um amor próprio, que tem uma autoestima, e que ela não se basta completamente, mas ela se basta suficientemente para não ser carente a ponto de conviver com gente que não vai te acrescentar e não vai te trazer uma boa energia, né? Agora, cabe esclarecer, Eduardo, que nós temos vários vazios na vida. Nós temos o vazio do estômago, que é a fome, o vazio do bolso, que é a falta de grana, né? E temos o vazio existencial, o vazio da alma. E quando numa sociedade você tem a suficiência desses bens materiais, aí vem uma falta que é a falta da raison d'être dos franceses, que é a razão de ser, né? Então aí que entra a importância da espiritualidade, não necessariamente da religiosidade. A religião é uma forma de espiritualidade, mas você tem outras formas, e uma delas, antiquíssima, com mais de 4.000 anos, são as técnicas de meditação, as técnicas do yoga, as técnicas de respiração, né? Então falta, falando em poder público, né? Falta a gente ter aula, Bernardo, sobre a vida, né? A gente tem aula de geografia, português, história, alemão, etc, etc, mas sobre a vida, sobre o existir, a que será que se destina. E a gente tem inúmeros filósofos que ao longo desses milhares de anos que a humanidade já produz
na escrita, que tem registrado, que nos ajudam a ter, então, Fernanda, assim, mais sentido para a vida, porque a vida, para ter sentido, Eduardo, tem que ter o que sustente o sentido da vida. Propósito, né? Exatamente. Quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares. A família e os amigos, a ocupação, que é o estudo, o trabalho, as causas e o lazer, alguma prática espiritual, não só teorizar, gente, mas realmente interiorizar a presença de Deus em nossas vidas, mesmo que a gente não saiba como que se vai ter alguma coisa depois. Atitude espiritualizada, então, Bernardo, é quando você, ou espontaneamente, ou se não espontaneamente, intencionalmente ou intencionadamente, você força a barra para acreditar que a vida é mais do que comer e defecar, beber água, urinar e trabalhar e pagar a conta. Mas é mais o que? Não tem alcance, gente. Nós precisamos de ter essa humildade de reconhecer que tem coisa que a gente não sabe explicar. Você pode acreditar em coisa que você não sabe explicar. Então, o vazio da alma, o vazio existencial, Eduardo, ele precisa de ser preenchido com coisas que tenham uma durabilidade maior, que não seja só o concreto. Quando a gente está com a falta do concreto, a falta do dinheiro, a falta do básico, esse é o nosso maior problema. Mas quando você vai resolver nesses problemas concretos, aí surgem os problemas sutis, que é o que você veio fazer nessa encarnação, além de só sobreviver. E essa resposta, Eduardo, está só com cada um tem a sua, mas tem que mergulhar no inconsciente, tem que aprender essas técnicas, tanto de meditação quanto de interpretação dos sonhos, porque essa resposta está com cada um de nós. O que você planejou antes de nascer para essa vida? Diga. O que você acha do passaporte, doutor? Eu acho que é a preciosidade, Eduardo, porque o passaporte, né, quando você sai do país, é a única forma de identificação que você tem. Eu, a primeira vez que fui estudar em Buenos Aires, peguei minha carteira de médico, todo cheio de mim mesmo, né? Quando fui atravessar a fronteira, estava meio sem dinheiro, fui de ônibus, né? Atravessar a fronteira, não consegui, porque a identidade médica não se via, tinha que ser a identidade original, porque para a Argentina não precisa de ter passaporte, não precisava, acho que continua não precisando, mas então, o passaporte, nesse caso aí, para países que não tem essa fronteira aberta com a gente, é fundamental, né? E ali tem também a sua história, né, Bernardo? As viagens que você fez, né? Quando você olha lá, você vai lembrando, porque a memória do ela depende muito desse estímulo, entendeu? Você tem que dar uma cutucadinha nela, que nem para você acessar no computador, você tem que tocar na tecla, né, na tela. Da mesma maneira, o passaporte serve para nos lembrar da nossa história, das nossas viagens, dos nossos passeios e dos nossos estudos também, é claro. A Luísa Andrade, é preocupante, né? Eduardo, saiu um artigo, né, uma publicação, foram seguidas 2 milhões de pessoas ao longo de 10 anos, publicado na Inglaterra, mostrando que crianças que têm acesso à tela com menos de 13 anos de idade têm uma chance de quase 40% maior de desenvolver quadros psiquiátricos na juventude, na adolescência. Então, realmente, essa questão do tempo, gente, da cronologia, né, da idade para poder ter esse acesso à tela, é fundamental que os pais realmente, e as escolas, obviamente, inibam, porque esse mundo de si mesmo, esse mundo autista, né, onde eu e quem está distante, eu interajo com quem não está por perto, isso daí, psiquicamente falando, emocionalmente falando, é um prejuízo muito grande para a sociedade como um todo. Até sexta que vem às 10, e quem quiser conhecer melhor é no @Aloísio Andrade. Aloísio A. Andrade, né, Eduardo? E vou já pedir aqui um tempo para na semana que vem falar um pouquinho sobre uma belíssima reportagem que você fez, falando sobre a visita que nós fizemos à APAC, Associação de Proteção aos Condenados, que é um sistema que a população merece conhecer com mais detalhe para poder apoiar mais uma ideia, que é uma forma não de deixar uma pessoa que cometeu um crime sem punição, mas uma punição digna, uma punição de restrição de liberdade, mas não de restrição dos direitos humanos, dos direitos que todos nós temos.